Olá, meus queridos alunos do sexto P3, sexto P4. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam com o seu lápis, com o seu caderno na mão, porque agora é a hora da revisão. É isso aí, vamos revisar o conteúdo que foi transmitido no dia 15/4 com o tema de substâncias e misturas. Meninos, substâncias e misturas nada mais é do que as duas formas básicas que nós conseguimos encontrar a matéria no ambiente em que nós vivemos. Matéria, professora? Que trem é esse? Não lembro mais? Nunca ouvi falar? Vou explicar agora. Matéria é tudo aquilo que possui uma massa e que ocupa um espaço. Um exemplo. Toda vez que eu vou na farmácia, a primeira coisa que eu quero saber é quantos quilos eu tenho. Então, quando eu subo na balança, eu consigo verificar qual é a minha massa. É isso aí. Massa é o que vocês conhecem por peso. Então, eu tenho a minha massa, né? Tem uma quantidade de quilos, que eu não vou dizer para vocês quantos que são, porque são muitos, e se vocês perceberem nessa quarentena, né, aumentou um pouquinho, mas enfim, eu tenho os meus quilos, e eu estou ocupando um espaço, ó, estou ocupando espaço aqui na minha mesa, na minha casa, então eu sou uma matéria. Professora, só isso que é matéria? Não, praticamente tudo que a gente vê é matéria, nem tudo, mas praticamente tudo. Olha, meu caderno. O meu caderno, se eu colocasse ele numa balança, eu ia saber quantas gramas ele possui. E ele está ocupando um lugar na minha mesa. Então, ele é uma matéria. O meu lápis é a mesma coisa. Se eu colocasse na balança, eu ia saber o valor da sua massa. E está ocupando um lugar na minha mesa. Então, é uma matéria. O meu sofá, a minha geladeira, o meu fogão, o arroz, o feijão, o carro, praticamente tudo que a gente vê é matéria. Outra coisa, a água também é matéria. A água, professora, a água, embora, né, nós medimos a água em volume, não só a água, né, mas todo o líquido, suco, leite, não deixa de ser matéria. Porque se eu pegasse um copo e colocasse água dentro e colocasse na balança, eu saberia quantas gramas aquela água possui, aquela água que está no copo. E está ocupando um espaço. O copo ou a jarra. Conseguiram entender? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um espaço. Outra observação importante. O ar. Né? O ar. Ele é uma matéria? O que vocês acham? Pensa aí. Sim, é uma matéria. É, professora? É. Quando eu pego um balão, sopro o meu ar dentro dele, não tem aquele balão de festa? Vai criando uma forma. Sabe por quê? Porque o meu ar está ocupando aquele espaço. E se eu pegasse um monte de balão, ou até um balão, mas eu ia colocar uma quantidade maior porque ficaria mais visível, e colocasse numa balança, esse balão iria pesar, sim, ia ter uma massa. Então, o ar também é uma matéria. Enfim, toda matéria, meninos, é composta por átomos. Átomos é aquela estrutura que vocês já viram, bem engraçada, que tem um núcleo e uma eletrosfera. Vocês lembram, né? Pois é. E dentro do átomo tem partículas, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, matéria composta por átomos. E quando acontece a junção de átomos, existem vários átomos, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, o átomo do cloro, o átomo do flúor, magnésio, ureia, creatinina, uma porção de átomos. Se vocês quiserem conhecer melhor, só dá uma olhadinha na tabela periódica. Mas quando esses átomos se unem, eles formam moléculas. E as moléculas dão origem a substância. Então, professor, o que eu posso dizer que é uma substância? Substâncias são moléculas. Moléculas. Então, toda vez que você vê alguma coisa, né, que tem uma fórmula molecular, eu estou falando de uma substância, que é uma das maneiras
que nós podemos notar no nosso dia a dia a matéria. Olha bem, peguei uma molécula aqui que é muito famosinha entre vocês. Todo mundo sabe qual é a molécula da água. Qual que é? H2O. Peguei 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, juntei, formou uma substância. Qual a substância? Água. Beleza? Tem mais exemplo, professora? Vários. Olha bem, Na, sódio, Cl, cloro, juntei, formou o quê? Cloreto de sódio. Famosinho também, é o nosso sal de cozinha. E se eu pegar 2 átomos de oxigênio? O2, O2 é uma fórmula molecular. Eu estou formando o gás oxigênio. E se eu pegar o C, carbono, O 2 vezes, CO2, o gás carbônico. E assim por diante, gente. Vocês viram que tem uma fórmula molecular? Eu estou falando então de uma substância. Beleza? Agora, olha, existem 2 tipos de substâncias. As substâncias simples e as substâncias compostas. Vai complicar, professora? Não, não vou. Olha bem, toda vez que eu pego um conjunto de átomos, né, do mesmo elemento, eu estou falando que ele é uma substância simples. Por exemplo, O2, eu peguei 2 átomos de oxigênio, é o mesmo elemento, mas eu peguei ele 2 vezes. Então, formei o gás carbônico, o gás oxigênio, né? O2, gás oxigênio. Então, é uma substância simples, beleza? Ah, professora, e se eu pegar O 3 vezes, oxigênio 3 vezes? Eu estou formando o gás ozônio. E o H2, professora? O gás hidrogênio, beleza? Então, todas as vezes que vocês veem uma forma molecular com o mesmo elemento químico, nós estamos falando de substâncias simples. Agora, se eu pego elementos diferentes numa fórmula molecular, eu estou dizendo que essa substância é composta. Por exemplo, o H2O é 2 hidrogênio, é um elemento químico, e 1 oxigênio, são 2 elementos diferentes. Então, é uma substância composta. O próprio sal de cozinha que eu falei, o NaCl, né? Sódio e cloro, é uma substância composta. O gás carbônico, C de carbono, O 2 vezes de oxigênio, CO2, é uma substância composta, beleza? Então, acho que de substâncias já está entendido, né? Temos 2 tipos, composta e simples. Simples quando tem só um elemento e composta quando tem vários elementos, né? 2 ou mais elementos. Beleza. Professor, então qual que é a outra forma que nós temos de encontrar a matéria no nosso dia a dia? Através das misturas. Misturas, professora? Sim, misturas. Mistura, gente, o nome já fala tudo. É quando eu pego todas as substâncias e faço uma mistureba e sai alguma coisa. Por exemplo, o leite. O leite é uma mistura. Só um momentinho que eu vou explicar algo para vocês. Então, meninos, misturas, né, que eu estava falando. Eu peguei esses elementos aqui que eu tenho aqui em casa e a gente vai discutir isso. Porque que nem as substâncias, que tem 2 tipos, as misturas também têm 2 tipos. Olha bem, nós temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Só voltando aqui, mistura então é quando eu pego várias substâncias, eu tenho um monte de coisa misturada. Essas coisas, por exemplo, não existe fórmula molecular, então eu sei que é uma mistura. Professor, o que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é quando eu pego um leite, por exemplo. Quando eu olho para o leite, eu só estou conseguindo ver uma característica
característica, que essa característica é um líquido todo branco, correto? Então é uma mistura homogênea. Homogêneo significa igual, tá tudo igual. Porém, quando eu pego aqui, ó, por que é uma mistura? Como eu sei que é uma mistura? Quando eu pego a composição dele, eu tô vendo aqui que tem um monte de coisa, ó. Tem cálcio, sódio, fibra, gordura, proteína. Então eu sei que é uma mistura, mas é uma mistura homogênea. Homogênea porque eu só estou vendo uma característica neles. Uma fase, né? O nome correto é uma fase. Peguei esse creme aqui da minha filha. Não estou fazendo propaganda da Natura, tá bom? Mas olha, quando eu coloco aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, é tudo branquinho. Então eu tenho uma mistura, porque aqui tem várias substâncias, homogênea, só consigo ver uma fase. Se eu pego aqui, ó, minha pasta de dente, meu creme dental, e mexo aqui pra vocês, dá pra ver? Então, é homogênea? Sim, é homogênea, só consigo ver uma fase. A mesma coisa a minha margarina, né, gente? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Se eu pego a composição da margarina aqui, ó, eu sei que é uma mistura, porque tem selênio, tem vitamina, tem sódio, vitamina A, colesterol, gordura, uma porção de coisa. Mas eu olho aqui, ó, é uma mistura homogênea? Sim, porque eu só consigo ver uma fase, uma característica. Então, toda vez que vocês verem uma mistura dessa maneira, o suco também, né? Quando você faz aquele suquinho gostoso lá, também você só vê uma característica, né? Se é de uva, sempre tá lá, o ketchup também, né? Eu acredito que isso vocês já conseguiram entender legal. Professor, então qual é o outro tipo de mistura? A mistura heterogênea. Hétero significa diferente. Existe várias características que você consegue visualizar. Inclusive, o nome disso é fase. Consegue ver daí direitinho? Isso aqui é meu demaquilante. Para quem não sabe, né, os meninos, é uma substância. Substância não, é uma mistura. É uma mistura que nós conseguimos tirar a maquiagem, né? E aqui eu tenho duas fases, eu tenho duas características. Eu consigo ver essa parte branca, que é a água, e essa parte azulzinha, que é o óleo. Então é um demaquilante feito, né, como base água e óleo. É uma mistura heterogênea, eu tenho duas fases nele, eu consigo visualizar isso. Outra coisa, isso aqui, ó, isso aqui é um moedor que possui. Você consegue visualizar? Dá pra ver daí, filho? Mais ou menos, mas dá. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu consigo ver a pimenta, eu consigo ver o sal e consigo ver outras coisas. Então, é uma mistura heterogênea, várias características. Eu consigo ver que tem várias coisas aqui misturadas. Minha pimenta, pimenta verde, vocês já viram? Ó, tem uma parte aqui que é mais clara, mas tem uns pontinhos que são mais escuro. Então, é uma mistura heterogênea também. Outra coisa, para terminar, olha isso aqui está representando o nosso solo, né, gente? Ó, não sei se dá para vocês verem. É meu cacto. É o cacto do meu filho, ele está aqui falando. Então, esse cacto, gente, aqui tem a terra e tem umas pedrinhas brancas. Não sei se dá para ver daí. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver duas ou mais, né? Duas ou três ou mais características, fases. Tem mais uma porção de coisa. O ovo. Sabia que o ovo é uma mistura heterogênea? Se você compra o ovo, não tem naquela embalagem branca, fala lá a composição que o ovo tem, quantas gramas que tem, que geralmente é 50 gramas por ovos, não sei se você sabia, né? Por ovo, cada ovinho tem 50 gramas, e então uma mistura heterogênea, porque quando eu quebro o meu ovo, eu consigo ver a gema e a clara. Conseguiram entender? Meninos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com todo carinho para ajudar na atividade de vocês e nesse processo pedagógico
para vocês conseguirem estudar melhor à distância, tá? E Um beijo, um abraço da professora Grace.